E a tua escolha de... Pô, pra quem não sabe, você tá construindo um rancho ou já foi construído? Como é que tá esse processo? Ele é um processo em andamento, né? A nossa ideia ali, ela é uma definição de um... Eu acho que é um projeto piloto audacioso, né? O que nós pensamos? Nós vamos adquirir um terreno, as bordas da civilização mais incrível, né? Ou seja, de uma grande cidade, né? Vamos ficar na borda dela para usufruir de todos os benefícios, né? Eu tô a 40 minutos do aeroporto, 20 minutos de um hospital com UTI, tem todas as possibilidades, mas eu moro no mato. A gente tem 7 hectares, que não é lá grande coisa, mas pra gente é o suficiente, né? E nessa propriedade, nós vamos construir 4 casas, sendo que 3 casas serão habitadas por famílias que estarão ali. E dentro desse terreno, a gente vai tentar atingir o sonho utópico, que obviamente não será atingido, por ser utópico, da autossuficiência. Então a gente quer produzir os nossos alimentos, a gente quer garantir a nossa própria defesa, a gente quer criar ambientes internos para gerar energia, garantir a qualidade da nossa água. Então é um pequeno projeto piloto do que já existe há centenas de anos, que são, por exemplo, os kibbutz, né? Que são comunidades que se fechavam em si e se tornavam autossuficientes, né? E a gente está tentando replicar isso em tempos modernos, né? Estamos longe, né? A gente está só no começo dessa jornada, mas é o processo que a gente quer chegar até ele. Porque nós acreditamos muito no conceito de microliberdade. Né? Ou seja, quanto mais restrita é a liberdade de um mundo, mais eu tenho que me fechar em um grupo de confiança para eu poder ser eu mesmo. Né? Quantos de nós não seríamos presos pelas piadas que a gente conta entre amigos quando não tem uma câmera? Né? Então, isso é necessário. Né? Para sua saúde mental, é necessário você perceber que existe um lugar no mundo onde você não tem uma algema. Entende? Que você pode falar o que você quer, que você vai dar risada, vai falar coisa errada, até fazer loucura. Né? E eu percebo que no campo você tem um negócio que na cidade você nunca vai ter, que é a extensão territorial, né? Eu posso, hoje, às 3 horas da manhã, ligar uma ferramenta super barulhenta ou fazer uma rave que ninguém vai reclamar. Ninguém em volta vai ouvir direito, né? Então é um terreno que te permite, por extensão territorial, ser você mesmo. Eu brinco dizendo pros guris que o meu objetivo figurativo, ainda bem, é eu poder andar de cueca no terreno e não me preocupar que tem alguém me vendo, porque não tem ninguém para ver, né? Ainda bem. Mas essa é a ideia, né? Então, por enquanto, é um teste ainda. Não é uma... Não, vai acontecer. Mas você está testando como que funciona ser autossuficiente. A gente, por exemplo, no momento atual, nós já estruturamos os terrenos onde nós vamos construir. Nós já fizemos todo o redirecionamento pluvial, né, para que a água da chuva desça pelo terreno de uma forma adequada, sem destruir o que a gente está fazendo, né? Nós já temos a captação de água eficiente, a gente tem nascente no terreno para a gente poder tomar a água que vem direto da terra, né? Nós já temos toda uma estruturação inicial de uma oficina completa para que a gente possa construir os nossos próprios móveis, fazer tudo o que a gente quer. Nós já começamos a plantar. Então, a gente está expandindo, porque infelizmente tem 2 coisas na vida que são difíceis de ter, né? Que é tempo e dinheiro. E a gente tá com um problema dos 2, né? Mas essa é a nossa intenção, né? A gente tá nesse processo. Ano que vem, se as coisas avançarem como eu gostaria, quem sabe eu começo a colocar alguns tijolos lá, né? Já para me mudar para lá. Afinal, eu tenho 2 filhas e eu quero que elas estejam ali, né? Para mim não tem nada melhor, cara, de ir no final de semana, por exemplo, pro rancho e ver minha garota, a mais velha tem 5 anos, correndo atrás de gafanhoto pra pegar na mão, tirando aquelas pererecas dos cantos. Adoro isso, cara, adoro. Porque eu tive isso e pra mim foi muito importante. Né? Eu lembro com muito carinho do meu tempo de chácara, digamos assim, né? E eu espero que ela tenha o mesmo. Né? Isso deixa um ser humano um pouco mais conectado com quem ele é. Né? Tira aquele complexo de Deus que a gente tem quando a gente se afasta da nossa origem, né? Essa ideia de ser autossuficiente, ela parece ser muito distante pra nós que estamos aqui em São Paulo, vendo de fora o que você tá fazendo. Você sabia que era possível? Você está testando? Você viu alguma referência, alguma história de alguma civilização, uma tribo que fez isso? Você está se inspirando em alguns passos de alguém que já fez isso? Quando eu disse que ela é utópica, é porque, por exemplo, eu nunca vou fazer um processador de computador, certo? Eu nunca vou fazer nada incrível. Se eu tiver eventualmente que lidar com câncer, eu não vou fabricar os meus remédios de quimioterapia, né? Então, quando a gente fala, vamos procurar pela autossuficiência, é um sonho, né? É aquela história, né, de você, eu quero ter o corpo ideal. Você nunca chega no corpo ideal, mas você tá sempre lutando para ele, né? Essa é a ideia. E o legal disso é que sempre te força a ser alguém melhor. Você sempre se força a aprender uma coisa nova, aprender algo diferente, né? Por exemplo, a gente foi lá, 600 metros quadrados de plantio, né? O trator passou, deixou os canteiros lindos, maravilhosos. Beleza, como é que eu vou jogar água nesse lugar? Aí você tem que começar a estudar sobre irrigação. Aí você tem que comprar mangueira e vai, liga e testa e tal, beleza, deu certo. Só que agora você olha pro lado e fala assim, mas eu tô com a minha internet ali, eu quero botar ela num sistema off-grid solar.
putz, eu vou ter que estudar agora sobre energia solar. Então, você acaba virando muito polivalente na sua forma de pensar, porque você vai adquirindo habilidades, você vai pensando mais sobre isso, e é legal, porque sua vida vira uma grande aventura, cara. Todo dia você tem um novo desafio, sabe? Como é que eu resolvo esse perrengue? Né? Eu acho isso incrível. E, claro, né, em termos de referência, a humanidade toda está cheia de exemplos como esses, né? Hoje você tem os colonos, você tem as pessoas do campo que já vivem em parte assim, né? Quem vive na cidade muitas vezes está desconectado dessa realidade, mas é só você ir para o interior que você vê que tem os mateiros, né? Tem as pessoas que vivem já nesses lugares durante gerações, né? E sempre estiveram bem. O cara planta lá a mandioquinha dele, planta lá, ele tem um pomarzinho com laranja, com não sei o quê. E é isso aí, ele vive bem, ele vai precisar comprar uma coisa ou outra, óbvio, né? Mas grande parte da produção dele tá ali. Ele pega os ovos do galinheiro, ele mata os bichos dele pra ele comer. E eu acho isso maravilhoso, né? É romântico, sim, mas eu sou romântico. Então eu acho incrível poder fazer isso hoje nos tempos atuais, né? Antes de começar esse projeto, você tinha noção de construção, de como fazer as coisas, ou você começou do zero? Você era um cara da cidade normal. Você trabalhava normal, fazia tudo normal, não conhecia nada de construção, nada dessas coisas. Eu era professor e coordenador pedagógico de uma empresa de vendas. Era isso. Você falava pra mim, Júlio, bota uma prateleira. Como é que eu faço isso? Isso eu tinha aos meus 20, 21, 22 anos de idade. Eu sempre gostei de acampar, eu fui escoteiro, né? Eu sempre gostei disso, eu sempre fui pro mato. Tanto que o sobrevivencialismo, a história dele como canal, começou comigo ensinando as pessoas a acampar. Né? Porque é o que eu gostava de fazer no meu final de semana. Eu trabalhava em grande empresa, não suportava a ideia de olhar para aquele cenário corporativo, e eu ia pro final de semana e me jogava no meio das fazendas do mato para espairecer, para sumir desse mundo, né? E eu falei, pô, quero que as pessoas conheçam como é isso. E aí eu comecei a ensinar isso também. Então o processo foi avançando a partir daí, né? E chegou um determinado momento onde eu tive a oportunidade de vir para Florianópolis, né? Eu montei uma loja aqui, aí eu conheci o Anderson, que hoje é o meu protagonista do meu lado, de fato, é o cara que tá do meu lado no canal, e ele é um homem que veio da construção, né? Então a gente brinca com essa ideia de que ele é o braço, né? Ele é o cara que constrói, e eu sou o cara que pensa, né? Então eu nunca vou ter a força do Anderson e ele nunca vai ter a capacidade, por exemplo, de oratória que eu tenho. Então a gente se complementou nesse sentido e eu aprendo muito com ele a respeito de construção, sobre como fazer as coisas, como estruturar as coisas, e ele aprende muito comigo na parte de, por que você pensa o que pensa, né? E aí o negócio rodou, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né?